Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu vou começar agora, então, a trabalhar com vocês um novo tema. Então, turma dos segundos anos, B, C e D, vamos continuar, nesse terceiro bimestre, trabalhando o cariótipo humano e determinação sexual. Então, peço para que vocês curtam bastante esse assunto, que é um assunto bem bacana, bem interessante para a vida da gente, tá bom? Então eu vou começar, pessoal, com algumas perguntas para a gente pensar no assunto. Primeiro, qual o significado de cariótipo? Segundo, o que diferencia um cromossomo autossomo de um cromossomo sexual? Terceiro, como ocorre a determinação sexual na espécie humana? Então, vamos responder rapidinho, Depois a gente vai detalhando um pouco mais, tá bom? Cariótipo, pessoal, é o conjunto dos cromossomos que nós temos. Então, o conjunto desses cromossomos tem o conceito de cariótipo. Ah, professor, mas onde fica esse cromossomo? Onde ficam os cromossomos? Vamos falar na espécie humana para ficar mais fácil o entendimento, mas cada célula do nosso corpo, do nosso organismo, tem um conjunto de cromossomos e isso constitui o nosso cariótipo, tá bom? Segunda, o que é um cromossomo autossomo? Cromossomo autossomo é o cromossomo dos 46 que a gente tem em cada célula, que não está relacionado à determinação do sexo. E o cromossomo sexual, o próprio nome diz, está relacionado à determinação do sexo, tá bom? A gente vai ver melhor nas figuras posteriores. E como ocorre a determinação sexual na espécie humana? Pelos cromossomos X e Y. Isso a gente vai estar vendo também, o desenho vai mostrar melhor, tá certo? Então, respondida rapidinha dessas perguntas, agora vamos aos detalhes, tá bom? E olha, pessoal, agora nós temos o cariótipo humano e eu estou mostrando aqui o cariótipo humano de um homem, Homem com 46 cromossomos, como eu disse, os autossomos são os não sexuais e o homem ele tem X e Y. Então a gente está olhando aqui o cariótipo da célula do homem com todos os cromossomos. Então nós temos 1, 2, 3, até chegar ao par 22. Aqui são pares. Veio um do pai, um da mãe, um do pai, um da mãe, até formar 44, ou seja, 22 pares. E aí vem os dois sexuais. Se for X e Y, é um homem, é um menino. Se for X e X, é uma menina. Então esse, pessoal, é o cariótipo humano de um homem. É legal vocês perceberem. É nesses cromossomos que estão os genes, e cada gene é aquela letrinha que a gente estudou. Azão, 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 azinho. E mais uma coisa interessante, se tiver um a mais na hora que o pai e a mãe mandou no espermatozoide ou no óvulo, nós teremos as síndromes que a gente vai discutir daqui a pouco, tá bom? Então esse é o cariótipo humano do homem. Vamos para o da mulher agora. Então, como eu estava dizendo, pessoal, cariótipo humano feminino, vocês estão vendo aqui, mulher também tem 46 cromossomos, 44 autossomos mais XX. Então, nós temos 22 pares, que dá 44, mais X e X é o que determina o cariótipo da mulher. Você deve perguntar, mas onde está esse cromossomo? Mais uma vez, em cada célula somática, em cada célula do corpo. Ah, mas onde que não tem esses 46? Só nas células sexuais. No espermatozoide e no óvulo, nós temos 23, ou seja, metade disso. Mas o cariótipo, ele conta com 46 cromossomos, sendo que 2 deles são sexuais. Só para a gente pensar um pouquinho, esse X e X, um veio do pai, um veio da mãe. Então, algo importante, quem determina o sexo na formação do filho, de um novo indivíduo? Então, sempre quem determina o sexo é o pai. Ah, mas por quê, pessoal? Porque a mãe, ela tem sempre X, então ela vai mandar o quê? Sempre o X, porque ela manda metade no óvulo dela. Metade do X vai ser um X mesmo, Então, você tem 2, vai ser 1. Agora, o homem, como eu mostrei para vocês na outra imagem, vou colocar aqui de novo para vocês observarem, o homem, ele tem
o X e o Y. Se ele manda no espermatozoide um X mais o X da mulher, né, vai dar a formação de 2X, vai nascer uma menina. Se ele manda um Y mais um X da mulher, vai nascer um menino. E aí está a formação do novo cariótipo, tá bom? Para a gente sistematizar o que a gente está falando, né, para a gente pensar melhor e também poder anotar, né, eu fiz uma perguntinha aí. Analisando o cariótipo de uma pessoa, é possível saber se representa um homem ou uma mulher? O que devemos observar em um cariótipo que permite afirmar se uma pessoa tem um cariótipo normal? Então são duas perguntas que eu vou pôr o cariótipo de novo para vocês verem, tá? Então, ó, dá para saber se é um homem ou uma mulher? Então vamos lá. Olha aqui. Você observando esse cariótipo, olhando, você já percebe que é de um homem, né? X e Y. Então, já determina que é um homem. Agora, o outro cariótipo que está embaixo aqui, X e X, é de uma mulher. Então, é bem facinho de saber, né, se é um homem ou uma mulher. Agora, a segunda pergunta que eu fiz, dá para a gente saber se é normal ou não? Se tem algum problema? É um cariótipo normal? Olhando aqui, né, a gente percebe que não tem nada a mais e nada a menos. Então, aparentemente, ele é normal, porque existem os cariótipos que têm síndromes. E nós vamos falar, e quando ele tem números a mais ou a menos na formação. Tem também algumas doenças que têm alteração na estrutura do cromossomo, que a gente não percebe, né? Então também pode acontecer isso. Mas o mais comum é a alteração de número, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Como eu estava dizendo, né, pessoal, o cariótipo é o conjunto de cromossomos de um indivíduo. Cariótipo humano tem 22 pares de cromossomos autossomos, não sexuais, 44, mais um par de cromossomos sexuais, que pode ser X e X ou X e Y. Se for 44 autossomos mais X e Y, é um homem. Olha o símbolo masculino aqui. Se for 44 autossomos mais X e X, que são sexuais, é uma mulher. Então, o que eu havia falado, só estou mostrando aqui para vocês entenderem melhor. Tá ok? Espero que tenham entendido, então, o conceito de cariótipo e como é o cariótipo humano. Tá bom? Bom, pessoal, então nós vamos continuar com as aulas de biologia, professor Marcos, né? E vamos falar da herança ligada ao sexo, tá? Nós estávamos falando de cariótipo anteriormente, né? Então nós vamos falar de herança ligada ao sexo. Eu começo com uma pergunta para a gente pensar aqui. Qual a relação entre genes, cromossomos sexuais e determinação de características humanas? Bom, pessoal, os genes, eles estão localizados nos cromossomos, como eu já disse em outras aulas, né? E tem genes que estão nos cromossomos sexuais, tipo no X, no Y. E esses genes, se tiver algum problema, ele pode causar algumas doenças, né? Algumas alterações. E as mais conhecidas, e a gente vai falar um pouquinho mais de uma, as outras são parecidas na concepção, mas não na forma de manifestação. O daltonismo, a hemofilia e a distrofia muscular. Então, essas alterações aqui são nos genes localizados no cromossomo X da pessoa, no cromossomo sexual. Por isso que se chama herança ligada ao sexo. Então, nós vamos falar um pouquinho mais do daltonismo para vocês entenderem, tá ok? Bem, pessoal, como eu estava dizendo, então, nós vamos falar sobre o daltonismo. E se vocês observarem, né, o daltonismo, o que é? O que você sabe sobre o daltonismo? O daltonismo, em resumo, é um problema que a pessoa tem, que ela tem dificuldade em distinguir, em ver as cores, principalmente verde e vermelho. Então, o semáforo é um problema para o daltônico, né, pessoal? Porque ele não consegue enxergar, distinguir o verde do vermelho facilmente. Bom, mas como que é essa herança? Eu vou explicar de uma maneira simples o que é o daltonismo. Olha, o homem e a mulher, e aqui eu fiz os genes, os genótipos, e nessa coluna se ele é daltônico ou se ele não é daltônico. O homem, como eu disse, é no cromossomo X e Y, é no X, né? O XDzão dominante aqui não é daltônico.
O XDzinho Y, que é recessivo, ele é daltônico, porque o daltonismo é uma doença recessiva, ela só aparece nesse Dzinho aqui. Na mulher, XDzão também é não daltônica, XDzinho também não é, porque como ela é recessiva, precisa dos dois, e XDzinho é uma mulher daltônica. Se você for observar e se você é um bom observador, você já percebeu que o homem é muito mais fácil ser daltônico do que a mulher. Porque o homem, tendo um Dzinho só no X, ele já é daltônico. A mulher precisa de dois Dzinhos para ser daltônica. Resumindo, muito mais comum daltonismo em homens, tá ok? O mesmo vale para a hemofilia, que é uma doença também genética. A gente só mudar o D para o H aqui, o esquema é o mesmo. Só que a hemofilia é uma doença mais grave, porque ela faz com que o sangue não se coagule. E as pessoas que são hemofílicas não podem se machucar, porque podem ter hemorragia. E comumente elas são o quê? Submetidas à transfusão de sangue. Só por curiosidade, pessoal, quando surgiu a AIDS, muitas pessoas com hemofilia contraíram o HIV por conta dessa questão. E eu gostaria de mostrar para vocês algo, tá bom? Então eu coloquei aqui para vocês verem um teste, que é o teste de Ishihara, que eu acho bem bacana. Se vocês observarem bem aqui, nesse teste, né, a gente vê aqui no meio o número 5 e o número 6. Pessoas com visão normal enxergam. Pessoas daltônicas não veem o número 5 nem o número 6 aqui, ok? Então é só um teste para a gente entender um pouquinho mais sobre o daltonismo, herança ligada ao sexo. O mesmo vale para a hemofilia, só que não é quanto às cores, e sim, como eu falei, quanto ao sangue, mas o padrão genético é parecido, tá ok? Aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês o caso de uma família que tem um cariótipo aqui determinado, XDzão Y, XDzinho. Esse é o símbolo do homem, esse é o da mulher. Esse homem não é daltônico, porque ele é Dzão. Essa mulher não é daltônica também, só que ela tem o Dzinho aqui, tá ok? E aqui, pessoal, olha o que eu fiz, né? Os possíveis descendentes que se tem. Então, pessoal, como eu estava dizendo, ó, aqui eu coloquei o símbolo da mulher e aqui do homem, né? E aí fiz os cruzamentos possíveis. XDzão, XDzão Y, XDzinho Y. Então a possibilidade é que 50% aqui, mulher não daltônica. Aqui você tem 25% de um homem daltônico e o outro homem 25% não daltônico. Aqui eu fiz uma simulação, né, de alguns filhos. Uma mulher, XDzão, não daltônico. Para ser daltônico tem que ser Dzinho. XDzão Y é um homem, também não daltônico. Aqui, XDzinho Y é um homem daltônico. Por isso que ele é pintadinho aqui. Quer dizer que ele tem a característica. XDzão, aqui não dá para saber se é Dzinho ou Dzão, porque não é daltônico, mas poderia ser Dzão, né, ou Dzinho. XDzão Y, não daltônico. E XDzinho Y, outro homem daltônico. Então esse é o que a gente chama de heredograma, essa figura aqui de uma família, por exemplo, né? Uma família fictícia aí, onde a gente tem um caso de daltonismo, tá ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar, ou pelo WhatsApp ou pelo Google Classroom, tá ok?